Fala, meu povo, Zeque Machado aqui no Portal Litoral Sul com um programa, um podcast, Linha de Chegada LS, a sua dose de velocidade aqui no Portal Litoral Sul. Como eu falei antes, eu sou o Zeque Machado. Eu sou o Luiz Fernando. E a gente vai falar de coisa boa, como sempre, né? Porque senão a gente nem estaria aqui. Fórmula 1 e o GP de Las Vegas. Que GP, que corrida. E eu vou começar com uma imagem. Max Verstappen 4 vezes campeão. Faltando 2 corridas pro fim do GP. Olha só. Pro fim do campeonato? Pro fim do campeonato, pro fim do GP. Falta pouquíssimo, né? E, pois é, não deu outra. Max Verstappen campeão. A corrida favoreceu muito a Mercedes, mas... nós demos os nossos palpites. O teu, inclusive, foi muito semelhante com o que aconteceu, mas ao mesmo tempo muito diferente. Conta pra gente. Cara, antes eu tivesse apostado na Bet, ia tá voando. Tu ia estar com uma graninha, a gente estaria no próximo voando. GP, Ia né? finalizar o podcast e ia passar o final de semana em Balneário. Exatamente. Cara, olha só. Uma coisa que aconteceu. Eu acertei o ninho, mas errei o passarinho. Exatamente. Porque, embora eu tenha chegado muito perto, eu errei todos os pilotos. Olha só. E acertou a dobradinha, olha só. Acertei a dobradinha, é verdade. Mas olha como é que foi o resultado da corrida. 2 Mercedes e uma Ferrari. Russell, Hamilton e Sainz. Uhum. Meu palpite, Hamilton e Russell, e em vez do Sainz, o Leclerc. Cara... Bizarro. Bizarro. Errei tudo, mas cheguei muito perto. Bizarro. Cheguei mas o assunto do momento é o Max Verstappen sendo campeão, né? Mundial. Se igualando aí a grandes ídolos que já conquistaram o marco de 4 campeonatos mundiais de pilotos. E não foi seguido ou foi seguido? Não tenho certeza. 4 vezes campeão seguido? Então. De 4 seguidos, o número é mais raro ainda. Ele vai estar em um número mais seleto. Dos que já conquistaram 4, entra daí o Hamilton, o Schumacher, o Vettel, que também é da Red Bull, ou melhor, que também conquistou com a Red Bull, né? Mas que 4 seguidos foram menos, se eu não me engano. Porque, por exemplo, o Prost acho que não foi seguido, mas ele ganhou 4. Então tem aí uma lista seleta que agora ele se iguala como uma das lendas da Fórmula 1. Sempre teve esse... Sempre foi, né? Ele já começou com esse aspiral de campeão, essa aura de campeão, Exatamente. As pessoas falam, né? Que ele tem uma aura de campeão, que ele fala, se comporta como um campeão. E em contrapartida dessa fala, eles afinetam sempre o Lando Norris, né? Que é mais da rapaziada, que é mais gurizão, né? Sim. Vai entender. Porque, segundo Verstappen, se eu fosse piloto da McLaren... eu já teria sido campeão. Teve essa tretinha, né? Teve essa tretinha pra cima do Lando Norris, mas é legal porque o Lando Norris tá brigando pelo campeonato. Exatamente. Se chegou no ouvido do Norris, quer dizer que é bom, ele tá num lugar bom. Exatamente. Tá brigando pelo campeonato, tá brigando fora das pistas, né? Porque daí ele chegou assim e falou... eu acho melhor o Max começar a fazer comédia. Porque primeiro que ele não tem nem companheiro pra começar a falar alguma coisa. Ele alfinetou os 3 ao mesmo tempo, né? Que o Verstappen, o Pérez e a Red Bull. Pois é. Aí ele assim... a tradução corretíssima, simultânea que eu vou fazer. Primeiro que tu não tem nem companheiro pra falar alguma coisa. E também não tem pressão em você. Porque eu tenho aqui um companheiro que me dá pressão, que, né, tá lutando comigo, que é o Piastri. Ele bota pressão. Exatamente. E o Piastri bota pressão. O Piastri também tem essa aurazinha de apesar campeão, de ser um rookie, ainda, pra mim ele ainda é rookie, né? Ele bota pressão. Bota. Com certeza. Vamos falar de posicionamento de campeonato, porque de campeonato de pilotos já tem, né, o nosso Max. Fechou, né? Agora, e sobre as equipes? E sobre as equipes? Cara, McLaren, Ferrari e Red Bull ainda estão na briga, né? Vai ficar aberto aí, que bom. É a emoção que a gente vai ter agora pro campeonato, já que o Max é campeão. Exatamente. Então, a gente vai ver o que acontece aí no Qatar. Mas eu gostaria muito de ver essa briga até a última corrida. Ia ser espetacular. Lembrando que Abu Dhabi, você se classifica, você vai parar no lugar que se classificou, né? Como Monza. Exatamente. Como Monza não. Mônaco. Como Mônaco, exatamente, cara. Confundi o nome dos carros, né? Porque tem o Dodge Mônaco e o Chevrolet Monza, né? Justo, verdade. A Mercedes, que inclusive foi muito bem em Las Vegas.
O carro deles tem uma relação com a temperatura que é favorecida no frio. Em Las Vegas, em um dos poucos GPs desse ano que estava frio, eles conseguiram se dar muito bem, estavam voando baixo, né? Dobradinha aí, primeiro e segundo. Muito bom. Pra Mercedes vencer, a gente tem que colocar eles pra correr aqui em Criciúma no inverno, né? Exato. Só assim pra eles vencerem, né? Tadinho, não, tô brincando, que é isso. O carro das neves, né? Mas eles estão isolados ali em quarto, né? Não vai ter muito o que fazer. Exatamente. A briga é realmente ali nos cachorros grandes. Provavelmente não vai chegar no pódio, ou será que vai? Porque ele tá próximo da Red Bull. Tá próximo ali, né? Mas eu acho Porque a maior diferença é que a Mercedes e a Aston Martin. Possível cair pra Daqui quinto, pra né? trás é o resto. Né? Daí é o resto. E a Sauber com 0 pontos. Tadinho Tadinho. do meu amigo Valtteri Bottas, né? Mas eu achei interessante como a briga pelo campeonato pilotos foi bem definitivinha. Essa palavra não existe. Foi bem definitiva, né? Max Verstappen, campeão. Ok, Lando Norris em segundo lugar. Beleza, que ainda vai brigar, né, pela posição. Porque o Charles Leclerc tá ameaçando a posição dele, né? Acho provável, né, que vai passar disso, mas vai saber o que acontece. Vai saber. O automobilismo ele é um esporte muito imprevisível, né? Com certeza. Mas o campeonato de construtores, ele tá bem diferente, né? Em vez da Red Bull estar em segundo lugar como os dos pilotos, né? Ou em primeiro lugar, mesmo assim, a Ferrari entra ali no meio, né? Com uma diferença de pontos até que grandinha, né? Tanto é que a diferença de pontos é maior do que os pontos que a Williams tem. Mas de qualquer maneira, tem essa diferença, né? E vai ter briga até o final do campeonato. Cara, eu acho que vai. E a Red Bull só tá aí por causa do Pérez, né? Exatamente. Uma olhada, a gente já falou sobre isso várias vezes. Exatamente. Se você abrir qualquer podcast falando sobre o campeonato, vai estar falando do Pérez também. Exatamente. Até o Podpah que ele apareceu lá, né? Enfim. Tamo gravando. E é isso aí, cara. Acho que a gente vai ver bastante coisa legal aí, só na parte de construtores agora. Vai ser. Mas assim, o Max, por mais que ele seja campeão, não vai deixar barato. Se tiver que jogar o carro pra cima do Lando Norris, ele vai jogar pra cima. Ele não quer saber. Cara, ele vai jogar pra cima. Cara, ele vai competir até o final. Tamo competindo. Eu só achei engraçado essa diferença, né? Que a Ferrari tá ali no meio como o irmão, como a pessoa inconveniente na briga de casal, né? Porque a briga é McLaren e Red Bull, né? Exato. Que inclusive teve essa grandíssima diferença, né? Um teve a ascensão e outro teve a queda, que foi bem legal, né? Aqui a briga entre os dois, que, cara, é o assunto de 2024 do campeonato história, de 2024, né? Que história. A Red Bull, ela fez a temporada mais dominante da história da Fórmula 1 em 2023. Eles ganharam quase todas as corridas, só não ganharam uma corrida. Bizarríssimo, totalmente dominante. Teve alguns motivos para isso, né, Zach? Esse novo regulamento do efeito solo favorece os carros que têm a filosofia que a Red Bull tem, que é o rake mais alto, a parte de trás do carro é um pouquinho menos rebaixada. Então, basicamente, foi um presente esse novo regulamento. Como um caminhão arqueado, né? Como um caminhão arqueado, exatamente. O próprio Zac Brown, da McLaren, elogia que a Red Bull foi a que melhor interpretou esse novo regulamento. Então eles têm... E é coisa de interpretação das equipes, né? Tem muito isso. O quão bom eles têm que entender o regulamento, pro quão bom o carro deles ser, né? Cara, assim, eu não duvido que tenha uma pessoa dedicada a ficar o dia inteiro no regulamento, vendo onde é que eu posso melhorar aqui, onde é que eu posso pegar e não sei o quê. Absolutamente. Cara, não tenho dúvida. Trabalho de advogado, né? Pegar uns textos grandões, ler detalhe por detalhe pra achar, né, espaços onde eles podem tirar Exatamente. Então, assim, tem esse motivo para a dominância deles. Eles, cara, vieram arrebentando. Só que daí, em 2024, a história foi um pouco diferente. O que pode ter acontecido? Teto orçamentário. Então, agora todas as equipes têm o mesmo budget. E o principal, que daí começou a aproximar as equipes, né? O teto orçamentário. O que começou a frear a Red Bull? O escalonamento do desenvolvimento. Então, quanto mais na frente você está no campeonato, menos você pode desenvolver o seu carro. Você pode usar menos o túnel de vento, por exemplo. Então, as equipes que estão mais lá embaixo começam a ganhar uma vantagenzinha para aumentar a competitividade. Então, existe uma certa desvantagem para aqueles que estão na frente, né? Porque a comunidade da Fórmula 1, ela discute um pouquinho, né,
Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo explicar com clareza. Por favor. De colocar os melhores pilotos atrás, o grid invertido. Isso. Eles falam disso, mas como é que vai funcionar, né? É classificatório e grid invertido, daí ninguém vai querer fazer o melhor tempo. Exato. Exatamente. Não existe, não tem como aplicar isso. Exato. São as duas forças, né? A gente precisa realmente que as equipes que estejam em primeiro sejam incentivadas a estarem na ponta, mas também não dá pra a gente ter uma dominância muito grande. É porque a vida não é um Gran Turismo, né? Onde o grid invertido acontece, né? Exato. O player, né? O piloto, se ele não faz o treino classificatório, ele sempre larga lá atrás, né? Então, Entendeu? não é Gran Turismo. Então aí, a partir ali de Miami, a história começou a ser um pouquinho diferente, porque o Pérez ainda acompanhava o Verstappen ali, era um primeiro e segundo, entendeu? Era um companheiro de equipe. Era um companheiro de equipe, mas aí o Verstappen largou de mão, então não vai ser mais meu companheiro, vai ser eu e Deus, né? Exatamente. E aí começou a ir lá na frente, enquanto o Pérez ficava no meio do pelotão, o que é engraçado, porque faz a gente ter um pensamento, né? Será que a Red Bull, na verdade, é uma equipe de meio pelotão? Pois então, porque dali pra frente, se a gente começar a analisar, tem uma coisa interessante. Se o Pérez for realmente onde a Red Bull está, a Red Bull depois de Miami foi meio de pelotão, cara. Se a Red Bull realmente for essa equipe de meio de pelotão, então o Verstappen estava fazendo milagre. É, porque o pessoal gosta de falar, né, que o carro dele é bem sensível, né, Isso. que qualquer alteração que faça, tipo assim, acaba Mexe no carro inteiro, ou dá muito certo ou dá muito errado. Isso, exatamente. Né? Então não tem o meio termo de configuração, de acerto, né, do carro dele. E depois de Miami ali, que o Verstappen e o Pérez ainda estavam juntos, o Pérez dali pra frente foi só pra trás. O Verstappen até deu uma alegria ali na Espanha, ganhou a Espanha, pegou segundo na Grã-Bretanha. Mas ouvimos o hino da Holanda depois de muito tempo. Depois a gente ficou muito tempo sem ouvir o hino da Holanda, cara. Ficou muito tempo. Dali pra frente foi quando as coisas começaram a piorar. E aí a gente teve o carrinho que tá ali atrás, a McLaren. A minha queridinha. O que é isso aqui? É o Lando? É o Lando, número 4 aqui. Número 4 é o Lando. O Lando Norris, é o Bailando, né? É o Bailando. É o Bailando, né? Aí o ex-Lando Norris, né? Que eles chamavam Lando Norris antes da primeira vitória dele. Aí a McLaren começou a se erguer, né? Essa história de McLaren se desenvolver vem de um tempo já, né? Desde 2019 eles começaram uma sessão muito grande, começaram a colocar pessoas importantes lá dentro. Então trouxeram gente da Porsche Endurance, trouxeram gente da Toro Rosso, que estava fazendo um trabalho fenomenal lá, para cargos importantes. 2019 foi quando o Lando veio, colocaram o Carlos Sainz, então tinha uma dupla de pilotos muito top. Veio a pandemia, a coisa apertou de novo, tiveram que pedir empréstimo, tiveram que vender ações para novos acionistas, tiveram que, inclusive, acho que tem imagem aí, né? Cara, esse centro de tecnologia lindo da McLaren, tiveram que vender. Com a McLaren F1 GTR aqui, que eu sou fã, correu nas 24 horas de Le Mans, mas depois a gente vai falar desse assunto 24 horas de Le Mans. Tiveram que vender isso aí. Hoje eles são inquilinos desse centro de tecnologia. Bizarro, né? Bizarro. Isso tudo para se fortalecer e ter dinheiro para passar ali a pandemia. E aí o que aconteceu com a temporada 2024? Primeiro que trouxeram um túnel de vento novo. Então ali por volta de 2023, meados ali de 2023, eles antes estavam usando o túnel de vento da Toyota e agora eles têm um novo, super tecnológico. E também colocaram o André Stella como chefe de equipe. E dizem que o cara é muito brabo. Colocaram uma galera importante lá para responder diretamente para ele. E as coisas começaram a evoluir para 2024. Tá, Luiz, beleza. 2024, McLaren, ok. Mas não foi desde o começo que a McLaren estava bem. O que aconteceu? Miami. Que marco, né, da temporada Miami. A queda de uma, ascensão da outra. Cara, Miami, eles trouxeram uma atualização em quase o carro inteiro. Trocou o carro. Praticamente trocou o carro. E olha que massa. A McLaren, antes de Miami, estava fazendo uma média de 19,2 pontos por corrida, juntando os dois pilotos. Depois ela começou a fazer 31,1. Uau. Foi um salto bizarro. Quando que, isso em Miami, a McLaren. Imola, a Red Bull, antes de Imola, a Red Bull estava fazendo 39,8, voando baixo. E depois de Imola,
a Red Bull começou a fazer 20,7. Então teve essa diferença, né? E eu comentei antes, havia comentado antes que a McLaren, que uma vez foi gigantesca, caiu, né? E a Red Bull cresceu. Sim. Agora, em 2024, parece que trocou, né? A Red Bull, a McLaren de novo cresceu e a Red Bull deu uma queda, né? Mas vamos ver até quanto tempo essa queda da Red Bull vai durar e se a McLaren vai continuar lá no topo, né? Exato. E pra vocês terem uma ideia só desses 20 pontos aí que eles começaram a fazer em média, 16 é do Verstappen, tá? 4 é do Pérez. Caraca. Tadinho. Pois é. Coitado do nosso Exatamente. Sérgio Pérez, né? Inclusive teve até uma outra polêmica que eu nunca vou esquecer, né? Quer dizer, eu não sou muito fã do Max Verstappen, confesso, né? E eu vou por causa do GP eu já não gostava muito dele, né? Eu já não ia com a cara dele, né? Por causa do GP de São Paulo 2021, ou 2022, se eu não me engano, quando no final da corrida o Verstappen, a equipe da Red Bull pediu pro Verstappen ceder a posição pro Pérez. E ele, como uma criança mimada, eu não vou, eu não quero, eu tenho meus motivos pra isso, sabe? Basicamente isso que eu achei engraçado. Claro que eu entendo a parte que piloto de corrida é bicho do mato e tudo pra eles é competição. Eu super entendo essa parte. Tanto é que teve aquela outra polêmica do Lando Norris com o Oscar Piastri, que a equipe ficou Nossa, sim. a corrida inteira, volta, dá posição, cede posição pro Oscar Piastri. E só no final da corrida o Lando Norris cedeu. Eu sou fã do Lando Norris, mas pra mim, atitude de criança, a mesma coisa do Verstappen. Eu não Passada de pano. Exatamente. O que resultou, como eu falei no episódio passado, na vitória menos interessante. A primeira vitória menos interessante da história da Fórmula 1. Verdade seja dita. Hamilton. O GOAT. Diria mais, the big GOAT. Duplamente GOAT, né? Duplamente GOAT. Na Ferrari, na equipe do Cavallino Rampante. Cara, eu vou começar falando sobre uma coisa. Você pode não ser entusiasta de automobilismo. Você pode não conhecer nada de carro. Mas você nunca vai ver um carro que você não conhece virando a esquina e você vai falar, olha, uma Lamborghini. E aí depois você vai ver, ah não, é uma Ferrari. Isso nunca vai acontecer, sempre vai ser. Olha lá, uma Ferrari. E pode ser qualquer outro carro. Peça uma criança para desenhar um carro de corrida e ela vai pintar de vermelho. Exatamente. Sem mais comentários, a Ferrari é a grandíssima equipe do automobilismo, né? Como eu posso colocar isso em palavras, né? Eu posso dizer que, facilmente, claro que o automobilismo, corrida de automotor, ela começou há muito tempo, existe há mais de 120 anos a corrida de automotor, né? Mas a Ferrari foi quem inaugurou essa proximidade da corrida com o público. Por quê? A Ferrari ela precisava financiar a sua equipe de automobilismo, era a intenção do Enzo Ferrari, inclusive ele queria uma equipe de corrida. Para poder ter dinheiro, ele começou a fabricar carros. Aí, diferente de como é hoje em dia, a própria Ferrari é hoje em dia, tem a fábrica de carros esportivos e a fábrica dos carros de corrida, né? São duas coisas diferentes. A Ferrari era a mesma coisa. Então, ele pegava os carros de corrida que ele competia e colocava a placa, luz de seta e tá entregue. Placa, luz de seta, cinto e tá entregue. Só pagar o IPVA, parceiro. Exatamente isso, né? Tanto é que os primeiros carros da Ferrari são muito raros, né? Tem a Ferrari 250 GTO, que é um carro muito raro e foi vendido por mais de 10 milhões, na casa dos 20 milhões ou algo assim, algo nessa de dólares, não de reais. Tá? Sim. Algo de então fazer uma conversão direta e dar uns 600 milhões de reais. Deve dar, tá? Mas é algo bizarro nesse nível, assim, sabe? Então os carros antigos da Ferrari são muito aclamados, né? Justamente pela essa proximidade do automobilismo que a Ferrari tinha na época, né? Então era carro de corrida vendido pra rua. Hoje em dia existe, mas é só uma versão muito especial e eles te dão a certeza de que é um carro de corrida pra rua, né? Naquela época não era assim. Eles só vendiam o carro e é isso. Daí o pessoal ia guiar e se apaixonava por causa do acerto dos carros da Ferrari, como é que funcionava a dinâmica deles no automobilismo e enfim. Os carros da Ferrari incríveis, né? Foram incríveis. Hoje em dia é outra coisa, né?
Outra discussão, inclusive. É o grande mito do automobilismo. Eu acho que é o sonho de todo piloto de Fórmula 1 um dia dirigir pela O Ferrari. Ayrton Senna, inclusive. O Ayrton Senna tinha vontade de dirigir pela Que é o Ferrari. grande ídolo do Lewis Do Hamilton. Hamilton. Imagina a satisfação de vestir esse macacão vermelho. Então essa atitude dele pode ter sido influenciada pelo próprio... Cara, pode, porque assim, uma opinião, tá? Eu acho que a Ferrari, pro Hamilton, não precisa ser superior à Mercedes. Ele não Ele só precisa ser a Ferrari. Só precisa ser a Ferrari. Pra ele fazer. Porque a época dele de competir, ele inclusive já deu entrevista falando que ele tem dúvidas sobre a capacidade dele mesmo. Ele fala, cara, eu não sei se o que tá acontecendo hoje comigo e com a Mercedes é do carro ou se sou eu. Ele tem dúvidas. Então eu acho que no fundo do coração dele ele sabe que, ok, eu não vou mais ser quem eu costumava ser até 2021, mas eu vou fazer essa aposentadoria magnífica pela maior da história, pela Ferrari. O homem Entendeu? sabe muito das coisas. O cara entende. O cara entende. Só que assim, não é... Ah, beleza, tem essa parte linda aí. Só que se tem alguém que sabe fazer aposta arriscada pra mudar de equipe é o Hamilton. Porque em 2012, quando ele ia mudar pra Mercedes, no ano seguinte, 2013, todo mundo falava, por que ele tá saindo de uma equipe topo de pelotão indo pra uma equipe que a gente não sabe o que vai acontecer? E aí veio a dinastia Hamilton, né? A dinastia Mercedes, né? Que teve o Rosberg ali em 2006. Mas aí veio a grandíssima dominância. Acho que uma das maiores da história. E foi uma bela aposta. Ele não é... O tio Hamilton não é tanto, não. E não vai ser a única novidade da Fórmula 1 que vem por aí. Isso aqui é 2025. Mas em 2026, a gente vai ter a Audi, a Volkswagen, a gente vai ter o Gol na Fórmula 1. A gente vai ter o Gol de Safety Car. O Gol de Safety Car, o Gol quadrado AP 2.0 Turbo, na Fórmula 1 que tem isso aqui no meio, né? Mas a gente também vai ter a GM na Fórmula 1. Que notícia. O quão bizarro botar meu Corsa lá. Botar meu Que Corsa ano? na Fórmula 1. Que ano pra Fórmula 1? Que ano, pessoal? 2026 vai ser muito interessante. A gente teve esse ano com notícias estrondosas. Começando que o Hamilton quebrou tudo quando falou que ia pra Ferrari. Ah, o Twitter, a comunidade do Twitter Cara, da Fórmula 1 foi O movimentada. mundo caiu. A dança das cadeiras da Fórmula 1 foi o voar de borboletas que começou o tornado, né? Inclusive, o grid de 2025 já está definido. Então, 100%. se eu não me engano, a gente tem poucas posições que ainda não estão definidas, Caraca. como por exemplo o Pérez, que por mais que ele tenha contrato, não tem ninguém apostando suas fichas que ele vai estar realmente correndo em 2025 para Red Bull. Mas, se eu não me engano, de resto, eu acho que está quase tudo definido. Caraca. Deve ter ali uma Haas, uma coisa assim, se bem que o Berman tá indo para Haas. Depois a gente pode dar uma olhada nisso e trazer para o próximo programa. Mas está quase tudo certo. Mas então, o que rola com a GM, ou melhor, a Cadillac, ou melhor, a GM, né? Porque quem entrou foi a GM com o nome de Cadillac, né? Tem aquela polêmica do Andretti também, né? O que é exatamente, né? Exatamente. É o nosso cavalo de Troia da Fórmula 1, Troia, né? né, cara? O Andretti, ele tentou, o Andretti tentou, né? O Andretti, ele tentou entrar na Fórmula 1 esse ano, pro ano que vem, no caso, e ele não conseguiu ter essa participação pela parte do lado financeiro, do lado comercial da Fórmula 1, não conseguiu. Daí a GM entrou em cena, né? Junto com o Andretti, vamos colocar esse carro para correr. Exatamente. E aí a GM decidiu usar o nome de Cadillac, poderia ter usado Chevrolet, poderia ter usado, sei lá, Buick, Corvette, sei lá, acho que Buick não existe mais, de qualquer maneira. Mas usou o nome Cadillac, essa que tem grandes investimentos no automobilismo. Agora a gente tem 11 equipes, a última vez que isso aconteceu foi em 2016, Cara, né? E teremos 22 pilotos, o que abre oportunidade para pilotos novos, né? Novas descobertas no mundo da Fórmula 1. E também a entrada de pilotos que já conhecíamos, né? O Daniel Ricciardo e outros nomes. é verdade. A GM, além de... não vai ser só carcaça, não vai ser só carroceria, também vai fornecer motores. E tem esse investimento da Cadillac e do automobilismo nos últimos tempos. Claro que ela sempre investiu em automobilismo, a Cadillac. Porém, nunca foi tão forte como tem sido nos últimos anos, né?
só por causa do Campeonato Mundial de Endurance, né, a WEC, quando ela começou a correr em 2023, se não me engano, primeira edição das 24 horas de Le Mans moderna deles, agora com Hypercars, mas eles sempre correram em Le Mans, né? Quase sempre. Inclusive teve até o Cadillac CTS-V, não tenho certeza se é em Le Mans ou não, mas teve versão desse sedanzão na pista, né? Que foi bem interessante. Nossa. O que também marcou a estreia de várias outras equipes em Le Mans, né? A Ferrari, que não é bem estreia, a Ferrari já correu, ela começou em Le Mans, né? A Ferrari, a BMW, que também já corria em Le Mans no começo dos anos 2000 com o V12 LM, se eu não me engano o nome dele. Quem mais? Peugeot, né? A Peugeot já fez história em Le Mans como o primeiro carro diesel a vencer em Le Mans. Corria com um carro diesel, que é bem, bem interessante. Daí depois começou a era diesel, né? Com a Audi, que venceu bastante em Le Mans com o carro diesel deles, com o R18. E a Porsche também, se eu não me engano, corria com o carro diesel também. E a gente também tem vamos lá. O que eu falei? Cadillac, Ferrari, BMW, Peugeot e Lamborghini. Essa é a grandíssima estreia, não volta, não foi um comeback, né? Foi uma estreia da Lamborghini. Não foi um Vale a Pena Ver de Novo. Não foi um Vale a Pena Ver de Novo, né? Como foi a Ferrari, que nesse caso teve uma grandíssima reestreia, né? Ela venceu a primeira edição em que competiu, se eu não me engano. Todos no seu nome engano, mas ela venceu 2 vezes seguidas também, né? A edição de 2024 e a edição de 2023 também. Os caras são... Que foi interessantíssimo. Bem legal de assistir. Eu assisti tudo. Eu lembro que eu tava numa festa, mas eu tava com o celularzinho aqui, assistindo as 24 horas de Le Mans. Só no ouvido aqui. Exatamente. Então, o automobilismo é o meu forte. Cara, e a Cadillac agora tá com esse investimento fortíssimo, né? E estão indo não... assim, humildíssimos para a maior categoria do automobilismo de todas. Exatamente. Fórmula 1, cara. Eu acho que o projeto deles é mais voltado para 2030 ali, para longo prazo. Não acho que eles vão chegar e vencer corrida ou meio de pelotão. Acho que vai começar ali bem devagarinho. Igual a Audi, né? A Audi que não vai ser uma nova equipe, mas vai substituir... tá vindo da Sauber, né? E a Sauber já não é uma equipe... Bom. Exato, ela vai substituir ali a Sauber, vai ser só um novo nome. A Cadillac vai ser realmente essa grande novidade. E até tem um vídeo que tu estava me mostrando ontem, queria compartilhar aqui com o pessoal. Se você ainda não viu, procure esses carros híbridos. Tem um som maravilhoso. A parte do motor, né? Não a parte elétrica, né? Sim, fique claro. Sim. Porque quando ele sai do pit stop, aquele barulho de pilha, né? Começa a sair assim, aí chega um pouquinho afastado dos boxes, dá aquele liga o motor V8zão. Faz aquele barulho lindo, maravilhoso. Como eu tava comentando, né? A maioria dos carros que estão competindo aqui na WEC são V8, mas esse é o único V8. V8. Que é porque não parece que tem um som artificial, né? Parece que tem um som assim bruto. Inclusive o som bonito que deve ter feito nessa cena do carro passando, sensacional, né? Sim. E assim, eu sei que todo mundo critica, porque todo mundo fala sobre o som da Fórmula 1, que antes era o V12, não sei o quê. Mas, cara, eu tenho um Reels que eu tenho salvo no meu Instagram, que é no GP da Austrália, um cara que tá, tipo, do lado do guarda-reio e tá filmando os carros passando. E, cara, quando os carros passam na curva, a, sei lá, 200 e poucos por hora, e faz aquele estrondo, mesmo híbrido, cara, mas ainda é um motorzão, faz aquele barulho espetacular. Cara, eu fico imaginando, imagina realmente se não tivesse nada de elétrico, imagina se fosse um V12 ali, cara. Imagina se fosse um V8, que é o som mais grave ainda, né? Que berra, faz eco. O V10, V12 é aquele mais afinar, né? Depois o V8 ali, aquele ronco forte. Cara, é espetacular, assim, ver um de perto deve ser muito legal. Incrível, eu já tive a oportunidade de participar de alguns eventos automobilísticos e o som do carro perto de ti, tu sente no teu corpo. Principalmente o V8, tu sente tudo no teu corpo, é bizarro e deve ser muito interessante de assistir uma corrida de Fórmula 1 pessoalmente. É tipo aquela coisa que treme assim quando você tá com um som muito alto. Exatamente, é uma música, é o grave da música, né? É o grave da música. Caraca, que massa, que massa. Pessoal, muito obrigado, aliás, por nos acompanhar até aqui. Aqueles que ficaram, aqueles que não ficaram, perderam um ótimo podcast. Diga-se de passagem.
Esse foi o nosso Linha de Chegada e eu espero vocês para a nossa próxima edição. Até uma próxima.